Olá, sou Madalena, professora de língua portuguesa. Vamos para a nossa aula de hoje. Aqui eu vou contar para vocês a história de Sara. Lembra que a gente trabalhou textos narrativos? Que eu sei, hoje vocês já sabem os elementos da narrativa, ok? Quais são os elementos da narrativa? O enredo, o personagem. Eu estou retomando a nossa aula de número 2. Por quê, professora? Porque como eu vou falar um pouco da história de Sara, eu quero que vocês relembrem o que a gente viu na aula anterior. E eu vou contar a história de Sara e vocês vão prestar bastante atenção, ok? Vamos lá. Vamos ler um livro, trechos do livro Os Cabelos de Sara. Os cabelos de Sara. A novidade chegou como uma bomba. Sara tinha brigado na escola. A mãe recebeu a ligação da coordenadora e, envergonhada, foi buscar a filha que estava de castigo. Vocês já pensaram? Já pensaram? A Sara estava de castigo. Sara, o que aconteceu? Perguntou a mãe. Vamos saber. Eu briguei com os meus colegas. Mas por que, Sara? Eu estou cansada de rirem de mim, respondeu Sara. Não aguento mais ouvir que os meus cabelos são uma palha de aço que foi mastigada por um cavalo. Nesse momento, Sara passou a chorar sentida. A mãe e a coordenadora da escola ficaram chocadas com a revelação. A mãe disse: Sara, você é linda, seus cabelos são lindos também, mas assim como somos diferentes um dos outros, nossos cabelos também são. Eu vou terminar de contar a história para vocês? Hoje não. Eu vou deixar essa história para a gente contar numa próxima aula, porque o que eu quero que vocês vejam aqui é o texto. É o quê? O que é o texto? É esse conjunto de palavras que acabamos de ler nos transmitir uma determinada informação. E quando isso acontece, estamos falando de texto. O mundo tem vários textos, vários. O texto, tá? Olha só, uma dica que eu vou dar para vocês. O texto, os parágrafos e as frases. Depois vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá bom? Agora vamos falar do parágrafo. O parágrafo é uma parte do texto separada das demais e que se caracteriza por desenvolver sua própria ideia. Serve como divisão do texto, indicado pela quebra de linha. Quando eu estava falando aqui do texto da Sara, eu estava fazendo a leitura do texto da Sara. Vocês perceberam que tinham palavras, tinha um conjunto de palavras que eles mudavam? Uma hora ele estava num determinado espaço, depois ele vem um ponto, aí ele passa para o outro. Essa estruturação e esse conjunto separadinho é o parágrafo. O texto é o conjunto todo, o parágrafo ele vem separadinho. Vamos para a próxima. Parágrafo. Agora a gente vai ler um pouco sobre bullying na escola. Isso já aconteceu com vocês? Vocês já perceberam? Ao redor de vocês? Percebem? Esse texto que eu trouxe foi uma narrativa, porque a gente já trabalhou os elementos da narrativa e eu queria dar uma retomada com vocês do que é da nossa aula anterior. E também trouxe um pouco de uma reportagem.
né, que fala sobre o bullying. O que aconteceu com a Sara? Estavam rindo do cabelo dela, ok? E aí eu achei interessante, para complementar a nossa leitura de hoje, trazer esse outro texto. Parágrafo. Bullying na escola. No Brasil, a palavra bullying é utilizada principalmente em relação aos atos agressivos entre alunos ou grupo de alunos na escola. Lembra uma parte que eu falei da nossa história da Sara, que a gente conversou? Que riram do cabelo da Sara? Não trata-se um pouco do que a gente está falando aqui nessa reportagem? Vamos seguir. Até um pouco tempo, o que hoje reconhecemos como bullying era visto como fatos isolados, briguinhas de criança, e normalmente a família e a escola não tomavam atitude nenhuma a respeito. Atualmente, o bullying é reconhecido como um problema crônico nas escolas. Eu creio que você já deviam ou já viu alguém passar por uma situação dessa, né? É interessante que a gente apoie também. Vamos para o nosso texto novamente. E com consequências sérias, tanto para as vítimas, que no caso aqui da nossa história, lembra que a gente trazendo a nossa história aqui? A nossa vítima era quem? Era a Sara. Lembra que ela é o nosso personagem também? E quanto para os agressores. Eu já falei para vocês o texto. A primeira apresentação da nossa aula de hoje, eu trouxe o texto, que era uma narrativa, ou seja, a história, um episódio que aconteceu com Sara. Depois, eu disse para vocês que os textos, eles são divididos em parágrafos. Agora a gente vai entrar um pouco na frase. Lembra que eu expliquei? Texto, que ele é um pouco mais denso, ele é um conjunto de palavras também, e depois eles são divididos em parágrafos. E dentro dos parágrafos vêm as frases. Frases. Podemos perceber que o texto é dividido em pequenos conjuntos de palavras. Exemplo, vamos para cá. Eu peguei algumas frases do texto de Sara. Sara tinha brigado na escola. Esse aqui, ó, é um exemplo de frase, ok? Depois eu vou falar para vocês que as frases elas podem ser nominais ou verbais. A gente vai chegar nesse ponto. Eu tenho um outro exemplo aqui de frase. O bullying é reconhecido como problema crônico nas escolas. Eu tenho um outro conjunto de palavras que é uma frase. Próxima frase. Eu estou cansada de rirem de mim. Entenderam? Eu tenho o texto, que é o meu conjunto de palavras com mais informação, porque o texto ele tem que passar uma informação. E eu tenho os parágrafos para organizar essa informação dentro do meu texto. E dentro dos parágrafos, ele é desenvolvido por várias frases, tanto que alguma delas eu retirei do texto para a gente ter essa conversa aqui. Cada conjunto desse de palavras nos transmite uma informação, um enunciado de sentido completo, ou seja, estabelece uma comunicação. Desse modo, estamos falando de frase. Aquelas 3 frases anteriores que a gente viu. Sara tinha brigado na escola. O bullying é reconhecido como problema crônico nas escolas. Estou cansada de rirem de mim. Cada frase dessa passou uma informação para vocês? Deu sentido completo? Eu entendi, professora, do que se tratava? Se eu entendi, a mensagem está passada, logo é uma frase. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem 2 tipos de frase? Temos as frases nominais e as frases verbais. Eu vou mostrar aqui as frases nominais. Como são as frases nominais, professora? Tem sentido completo e não vem organizada a partir de verbo. Ah, professora, mas eu esqueci o que é verbo. Vamos retomar? Lembre, gente, que o verbo dá a ideia de ação, dá a ideia de estado. O que é estado, professora? Eu estou bem, olha só.
Tem alguma ação quando eu falo estou? É uma palavra que me deixa estática. Agora, se eu disser correr, brincar, não é assim? Olha só que dá uma ideia de ação. Eu estou relembrando vocês o que é verbo, porque a gente vai precisar quando a gente estiver falando de frases verbais. Por enquanto, a gente está olhando para a frase nominal, tá bom? Então, verbo, fenômeno da natureza. Choveu, trovejou, logo são ações da natureza, ok? Então, são verbos. Lembrado, quando a gente for chegar nas frases verbais, eu vou precisar que vocês lembrem dessa dica que eu acabei de dar. Então, as nominais vêm com verbo, gente? Não, as nominais, elas são frases de sentido completo. Professora, como é que uma palavra sem verbo pode passar uma informação? Vou mostrar para vocês. Frases nominais, exemplo. Vamos olhar para as palavras destacadas. Quais são as palavras que estão aqui de vermelho? Fogo, fogo. Boa tarde. Nessas palavras aqui, ó, eu tenho algum verbo? Eu tenho algum verbo de ação, de fenômeno da natureza? Eu tenho um verbo de estado aí? Sim ou não? Não, eu não tenho. E quando isso acontece, eu tenho uma frase nominal. Entenderam a dica? Professora, mas passe uma informação. Se eu chegar para vocês e disser assim, olá, boa tarde, ou disser boa tarde, vocês entenderam o que eu queria dizer? Entenderam? Logo, se passou uma informação, tem sentido completo. E, então, ok, uma frase nominal. Professora, mas eu preciso de um contexto. Olha só, a mulher saiu gritando pela rua desesperada. O meu foco é aqui, tá? Fogo, fogo, fogo. Aí a gente tem uma casa pegando fogo. Mas se tivesse uma situação em que eu estivesse próximo a uma pessoa, perto de um fogão, olha só, vamos caracterizando a historinha que eu estou querendo contar. Eu estou perto, eu estou próximo ao fogão, perto de uma pessoa que por acaso está com um palito de fósforo e uma caixinha. Aí eu olho para ela, aponto, isso é um contexto que eu estou contando, eu digo fogo. É o mesmo significado desse fogo aqui? Sim ou não? Não, eu estou pedindo que ela acenda o fogão para mim, entenderam? Isso é o contexto. Dentro desse contexto, a mulher saiu gritando desesperada porque a casa estava pegando fogo. Nesse contexto do fogão, que eu inventei um contexto, uma historinha, não, eu só precisava que alguém acendesse o fogão para mim, ok? Ficou claro? A gente vai sair agora da nominal para a verbal. Lembre das dicas dos verbos, hein? Frases verbais. Têm sentido completo e vêm organizadas em torno de um verbo. Agora nós vamos para as frases verbais. Lembra das frases verbais? Há pouco eu citei um pouco sobre os verbos. Relembrei vocês justamente para dar as dicas para essa próxima que a gente vai ver agora. Tem sentido completo e vêm organizadas em torno de verbos. Ok? Lembraram? Agora vamos para o exemplo. Exemplo de frases verbais. A mamãe recebeu a ligação da coordenadora. Essa palavra recebeu, o que ela é? Ela é um verbo. Ela é uma ação. Lembra que a gente falou? Então, ao contrário das frases nominais, as frases verbais, elas vêm em torno de um verbo. Ela vem um verbo dentro da sua estrutura. Sara, você é linda. A mãe recebeu a ligação. Ok? Sara, você é linda. A mãe recebeu a ligação. Eu tenho dois verbos, logo, as minhas duas frases aqui são verbais. Depois, a gente vai comentar mais um pouquinho e a gente vai ter uma atividade, tá bom?
Frases e seu contexto. Lembra que eu citei aqui que eu imaginei um contexto que era eu próximo ao fogão, fazendo o quê? Algum alimento e tal, e falei a palavra fogo para a pessoa que estava próximo a mim e um com um palito de fósforo. Esse momento que eu estava contando essa história, eu estava tentando criar um contexto diferente daquele da casa que estava queimando. Lembra que estava pegando fogo, que eu mostrei na imagem? Só que eu queria que vocês criassem um contexto também e eu visse naquele momento como eu estava falando. Criei um contexto e coloquei a palavra fogo 3 vezes. É como se fosse uma hesitação. Fogo, fogo, fogo. Até a forma de falar parte-se do contexto também, para eu ter uma significação para aquela palavra que está sendo falada. E quando eu falei a história daquele contexto, do fogão, da pessoa, também estava criando um contexto. Agora, o que é contexto? Com base naquele exemplo que eu passei para vocês, vamos falar sobre ele. A significação de uma frase depende do contexto em que ela está inserida. Nós temos vários contextos. Vou colocar aqui as frases que eu tenho de exemplo. Frases e seu contexto. Chama-se contexto um conjunto de fatores linguísticos e sociais que permitem a perfeita compreensão da significação de uma palavra dentro de uma frase. Ok? Frases e seu contexto. Aqui eu quis mostrar para vocês algumas imagens, das quais elas se influenciam também no sentido da frase, no sentido da palavra. Tem frase que é só uma palavra, é como aquela do fogo, só é o fogo, é uma palavra. Se eu disser para vocês assim, silêncio, tem algum verbo? Sim ou não? Vamos pensar. Não tem um verbo, mas eu passei uma mensagem para vocês? Pensem aí. Passei uma mensagem para vocês, sim. Lembra que a professora sempre faz quando não é assim, ó, da frase, das linguagens não verbais da primeira aula? Pois é. Então, quando a gente fala silêncio, passou a mensagem para vocês? Passou. Logo, é uma frase nominal. Tem verbo nela? Não. E ela é só uma palavra, só para a gente entender que, às vezes, só uma palavrinha também é uma frase. Agora, vamos seguir aqui para o contexto. Eu gostaria que vocês pensassem aí, na casinha de vocês, se essa palavra aqui, ó, fogo, desse primeiro contexto, eu coloquei o contexto, gente, a imagem. Naquele contexto que eu falei do fogão, eu criei a história. Agora eu mostrei uma imagem. Vamos pensar. Nessa primeira frase aqui, quando eu digo fogo, qual seria o contexto dela? Pense aí que a gente vai já falar sobre isso. Agora vamos para a palavra fogo, mas nesse contexto aqui. Lembra a história do fogão? É um pouco semelhante, não é isso? Então, vamos pensar aqui, nesse contexto aqui. É o mesmo sentido desse? A gente está trabalhando em sentido, ou seja, o significado, a informação que passa é a mesma? Reflitam aí, a gente vai já conversar. E eu vou para a próxima. Aqui, agora a história que a gente já tinha falado antes, que era da casa. Aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Ok? Lembra daquela primeira atividade que a gente fez, aquele primeiro exemplo? Estava no mesmo significado que aquele ali, né? Da casa pegando fogo. Esse segundo aqui, ó, da pessoa pedindo com isqueiro, não é o mesmo contexto. Ok? Agora eu inseri os contextos. Naquela só tinha a imagem, a frase, agora o contexto. Quando eu digo fogo e a minha imagem é essa aqui, gostei desse. A minha imagem é essa aqui, ó. Voltar. Deixa eu apagar aqui. Quando a minha imagem é essa aqui, quando eu digo fogo, eu tenho a mesma informação que a minha imagem com a mão? Sim ou não? Não. Porque
é uma ordem. Eu estou dizendo para alguém disparar a bomba. Não é isso? Vamos para o próximo contexto. Fogo. Naquele contexto que eu falei, daquela história que eu inventei do fogão, eu estava fazendo um pedido. Eu não estava dando uma ordem, eu estava fazendo um pedido, que a gente vai ver aqui, semelhante a esse exemplo aqui. Vamos para o próximo? Casa pegando fogo. A gente até falou sobre ela, né? Foi logo o primeiro exemplo que a gente sinalizou aqui para vocês. Agora vamos exercitar? Agora, vamos para a melhor parte da aula. Qual é, professora? A hora de exercitar, essa aula que a gente deu hoje, o que a gente aprendeu, se a professora deu ideias bem interessantes para que eu consiga responder. Vamos lá? Eu vou ler agora para vocês. Das frases ou texto, abaixo, temos duas com a presença de verbo. Lembre das dicas que eu dei para vocês. E duas sem a presença de verbos. Aí, com a presença de verbo é a verbal. Com a ausência de verbo, ou seja, quando não tem verbo, é nominal. Ok? Vamos sublinhar. O que é sublinhar, professora? É isso aqui que a gente vai fazer. Ó. Os verbos das frases verbais, sublinhar os verbos das frases verbais e fazer um círculo nas frases nominais. Eu tenho aqui a letra A. Que cara chato! Letra B. Cheguei cedo. Letra C. Eu briguei com meus amigos, meus colegas. Letra D. 70 anos, algumas lágrimas, orelhas peludas. Vamos para o próximo. Releia o texto sugerido na aula de hoje. Ou seja, vocês vão fazer uma leitura do texto Sara, os cabelos de Sara. Lembra que a gente contou o texto? Vocês vão fazer essa leitura. Ou então vocês vão pegar até mesmo o livro didático de vocês, uma revista, o que vocês tiverem em casa para a gente exercitar. Lembre-se que eu já sei o que é parágrafo. Logo, eu posso pegar qualquer revista, qualquer jornal e exercitar essa atividade de hoje. Vocês vão fazer a leitura do cabelo de Sara e vão fazer as identificações do quê? Dos parágrafos. Vocês vão ler. A gente vai ter esse tempo para vocês fazerem, vocês vão fazer essa leitura, vão verificar quantos parágrafos tem. Ah, professora, mas como assim? Vocês vão contar. Lembre que eu falei para vocês que os parágrafos, eles dão um conjunto de informações. Quando eu acabo aquele sentido, ou seja, eu passo para uma outra informação que não está relacionada à informação anterior, eu estou mudando de parágrafos. Aí vocês vão marcar todinho e colocar parágrafo 1, parágrafo 2 e verificar quantos parágrafos tem no texto Os Cabelos de Sara. Nesse pedaço de texto, no caso, seriam só um trecho, a gente não está aí, porque é um livro. E eu gostaria que na próxima aula a gente vai comentar sobre ele novamente. Ok? Aqui ainda continuamos no nosso texto, vocês vão realizar a leitura.
Agora, vamos resolver. Eu tenho certeza que todos vocês acertaram. Dicas não faltaram. Vamos lá? Das frases ou texto abaixo, temos duas a presença de verbo, ou seja, verbais, e duas sem a presença de verbo, ou seja, nominais. As que têm presença de verbos, vocês vão sublinhar. E as nominais, vocês vão circular, ok? Vamos lá. Que cara chato. Procura o verbo aí, meninada. Alguém procurou? Alguém achou? Da ideia o quê? De ação, fenômeno da natureza, na letra A. Que cara chato. Tem verbo, sim ou não? Não, eu não achei verbo. E quando é frase nominal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que circular, ok? Circular, ok? Vamos lá. Letra B. Cheguei cedo. E aí, pensem bem nas dicas que eu dei durante a aula. Cheguei cedo. Tem verbo? Cheguei. O que vocês acham? É verbo? Muito bem. Eu tenho que fazer o quê? Sublinhar. Vamos para a letra C? Eu briguei com os meus colegas. Tem alguma ação? Tá me passando uma informação? Vamos lá fazer uma revisãozinha aqui. Tá passando uma informação? Sim, logo é frase. Eu só tenho que saber se é frase nominal, sem verbo, ou se é frase verbal, com verbo. Vamos procurar o verbo? Alguém? Alguém? Ah, briguei. Muito bem. Eu briguei com os meus colegas. Briguei é verbo. 70 anos, algumas lágrimas, orelhas peludas. Procurem um verbo aí, digam para mim. Tem verbo? Observem. 70 anos é verbo? É verbo? Algumas lágrimas? Não. Orelhas peludas, onde é que tem verbo aí? Tem verbo? Não, logo é uma frase nominal. E vamos fazer o quê? Circular. Eu tenho certeza que a maioria acertou. Vamos para a próxima? Olha aí, ok? Esse é o nosso gabarito. Quem fez assim, quem acertou, levanta o bracinho aí. Papai e mamãe estão acompanhando? Vamos ver, dá força aí para o nosso filhinho, hein? Vamos lá? Para a próxima. Texto é um conjunto organizado de palavras que formam frases, que formam parágrafos, lembram? Que formam o próprio texto, ou seja, o restante de um todo. Parágrafo é a divisão de um texto escrito, cuja função é mostrar que o conjunto de frases contidas naquela linha ou linhas mantém maior relação entre si do que o restante do texto. Vamos rememorar aqui a nossa atividade. A gente viu um texto, eu peguei o próprio texto, ou seja, os cabelos de Sara. Lá a atividade era para vocês verificarem quantos parágrafos tinham, né? Quantos parágrafos tem? Ou seja, como é que eu vou saber, professora? Contando a quantidade de pontos. Ah, tem pontos que não são parágrafos. Sim, não são. Mas lembra que eu falei para vocês que eles se dividem? Vocês vão ler e vão verificar. Ah, professora, bem nesse contexto aqui, terminou a informação. Essa próxima informação não tem relação com a primeira informação que está passada no primeiro parágrafo. Logo, é o segundo parágrafo. E assim vocês vão observando essa relação de um período, ou seja, de um parágrafo para outro. Olha só, trouxe uma atividade, ou um exemplo, bem interessante aqui para a gente. Frase é um enunciado falado ou escrito, que apresenta um sentido completo. Quando a gente conversou sobre isso, eu fiz questão de citar para vocês que além de ser um sentido completo, ela pode vir só uma palavra e ela me passa uma informação. E ela pode vir com verbo. Lembra que a gente conversou sobre isso? Pois é, eu tenho que me ater a esse detalhe.
ela tem que ter sentido, ela pode vir com verbo, ela pode vir sem verbo, ela pode ser só uma palavra, ela pode ser várias palavras, como a gente vê aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui, que eu gostaria que vocês olhassem a letra D. 70 anos, algumas lágrimas, orelhas peludas. Eu posso imaginar que não seria, podia ter um verbo por conta dele ser um pouco longo, essa frase, né? Essa frase pode ser longa. Ah, professora, mas não tem parágrafo. Ou seja, não tem parágrafo. Ela é nominal, né? É diferente da palavra silêncio. Numa palavra só, ela me dá uma informação. Essa daqui eu uso várias palavras. Vocês entenderam o que quer dizer aqui, ó? 70 anos, algumas lágrimas, orelhas peludas. Certo? É toda uma característica de uma pessoa de 70 anos. Uma pessoa dessa idade. Ele não precisou de verbo para se expressar. Por isso que a gente pode ter essa possibilidade de se expressar somente com frases nominais e somente com frases verbais. Vou voltar aqui que a gente já conversou sobre isso. Parágrafo é a divisão de um texto escrito. A gente também já falou sobre isso e agora vamos para cá. Esse exemplo ele é bem claro para a gente. Todos os dois são pequenos. São pequenas informações. Eu tenho aqui dois tipos de frases. Atenção, escavações, ok? Tem algum verbo aí? Pensem bem. Não tem o verbo. Por isso, ela é nominal. Atenção! Estamos em obra. Desculpe o transtorno. Agora eu pergunto para vocês, tem a presença de verbo? Sim ou não? Vamos lá, Carol? Sim ou não? Então, qual é o verbo aqui? Dessa segunda imagem. Qual é o verbo? Isso mesmo. Estamos. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Vermelho para destacar. Estamos. Eu tenho aqui o estamos. Ó. Ok? Ó. Estamos. Aqui eu tenho verbo? Não. É uma palavra. Escavações. O que é uma escavação? Alguém sabe? Tem sentido? Passou a informação? Ok. É frase. Só que é nominal. Estamos em obra, desculpe o transtorno. E aí, passou a informação? Mas ela vem com o verbo. Logo, ela é uma frase verbal. Ficou bem claro para vocês a nossa aula de hoje? Então, eu vou fazer assim, vou rememorar a atividade que a gente tinha que fazer. Ler o texto e contar os parágrafos. Ah, professora, mas eu não tenho nenhum livro lá em minha casa. Mas eu tenho uma revista? Eu tenho um jornal? Vocês vão olhar para essa revista, pegar essa revista, ou o jornal, ou até mesmo o livro didático para quem tem, e vão verificar quais são os parágrafos. Identifiquem também, façam que nem essa atividade que eu passei para vocês hoje. Sublinhem os verbos, circulem as frases nominais. Como é que eu sei que é frase nominal? Eu vou identificar se ela me passa uma informação, se ela não tem verbo inserido dentro do contexto dela. Lembre-se que as frases precisam de contexto. O que é contexto? A gente falou um pouco sobre isso. E eu sei que vocês entenderam. E eu sei que o papai e a mamãe vai estar aí para colaborar também com vocês. Mas, professora, o papai e a mamãe trabalham. Ok, mas eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso, assim como vocês têm um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com vocês. E eu vou estar aqui sempre para estar orientando vocês em aulas. E a gente está na 3ª aula, daqui a pouco a gente vai para a 4ª aula. E eu preciso dessa parceria. Que parceria, professora? A gente aqui, trazendo essas informações para vocês, papai e mamãe, se puder, junto com vocês aí. Pegue o caderninho, anote. Pegue um livro, uma revista, a gente sempre vai estar fazendo essa interação. E fique sabendo que no final eu vou saber quem fez e quem não fez. Como é que eu vou saber? Sempre chega a informação para a gente, ok? Então fiquem ligados, não deixem de fazer os exercícios. Não é complexo, a professora sempre vai dar dicas assim bem tranquilas e bem fáceis que vocês vão sair, ó, de letra, vão tirar de letra. Olha só, tirar de letra. É uma frase o quê? Verbal ou nominal? Tirar é verbo, logo é uma frase verbal. Acabou a nossa aula de hoje, hein? Até a próxima.